Você sabe quais são as mentiras que se contam aos casados nas igrejas? Fica nesse vídeo, eu quero te abrir os olhos em relação a isso. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Aqui nós conversamos sobre autoestima, relacionamentos, namoro, casamento, porque eu acredito que essas coisas influenciam demais na nossa qualidade de vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu sei que você vai encontrar por aqui coisas que você vai gostar. Agora me diz uma coisa, como é que a gente pode ter qualidade de vida se algumas coisas que nós aprendemos na igreja em relação a relacionamentos estão ensinadas de forma equivocada? Acho que dessa forma fica muito mais difícil de ter um relacionamento saudável, não é assim? Se a gente não tem um relacionamento saudável, como é que a gente vai ter qualidade de vida? Infelizmente, a gente ainda vê algumas igrejas educando as pessoas na base do terror, na base do medo. Eu sei que o versículo diz que o Senhor é fogo consumidor, mas antes o versículo também diz que Ele é amor. Às vezes, quando a gente ensina tanto na base do medo, na base do horror, a gente termina falando apenas meia-verdade. E eu queria lembrar para você que meia-verdade é uma mentira inteira. Eu separei para você aqui nesse vídeo hoje 5 coisas relacionadas inclusive ao sexo que a igreja costuma ensinar de forma equivocada. A primeira mentira que eu vou desmascarar para vocês hoje é: transar antes do casamento te condena ao inferno. Apesar de ser pecado, transar antes de casar não vai te condenar ao inferno. Não é isso que te condena ao inferno. O que te condena ao inferno é você não aceitar o perdão de Cristo. É você não aceitar a obra redentora de Deus na sua vida. É você não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que te condena ao inferno. Transar antes do casamento te faz pecar. Pecar tem consequências. E isso sim você deve estar preparado para assumir. Como a gente tem visto muito por aí, né? Assumir os BOs. É exatamente isso. Transar antes do casamento é pecado. E isso tem consequências sim. E você precisa encarar. A segunda mentira é: se manter casto para o casamento vai te fazer viver o casamento dos sonhos. Entenda, não é porque você não transou antes de casar que o seu casamento não vai ter problemas. Muito pelo contrário. Você pode passar o seu namoro e o seu noivado inteiro sem ter relação sexual e ainda assim casar errado. Casar com uma pessoa possessiva, casar com alguém abusivo, casar com alguém tóxico. Isso não vai fazer porque você se guardou, isso não vai transformar ele numa pessoa melhor. Isso não vai fazer com que o seu relacionamento se torne o mais abençoado de todos porque você não transou. Não é não transar que vai fazer com que o seu relacionamento se torne o mais abençoado de todos. Antes de casar, antes mesmo até de decidir não transar, você tem que primeiro escolher bem com quem você vai casar. Quem disse a você que deixar o sexo para depois do casamento vai fazer com que você tenha um casamento dos sonhos, eu sinto muito te informar, mas mentiu miseravelmente. É óbvio que existe benefício em não transar antes do casamento, mas isso não é garantia de que você vai ter o casamento perfeito. Não é garantia que você vai ter um casamento sem problemas. A terceira mentira é: se preservar sexualmente faz com que você tenha uma vida sexual dentro do casamento esplendorosa. Gente, não é porque você não transou antes de casar que obrigatoriamente você vai ter uma vida sexual de dar inveja a qualquer pessoa. Muito da nossa vida sexual, muito da nossa sexualidade, ou seja, o nosso sexo realmente vivido, se trata de como nós aprendemos sobre o sexo. O que vai te ajudar a ter o desempenho sexual dos sonhos, ou satisfatório, vamos melhor dizer, é você conversar muito sobre esse assunto, conversar com pessoas que podem sim te ajudar em relação a isso, tirar suas dúvidas, conversar com o seu noivo, conversar com o seu namorado sobre isso. Sim, é bom conversar sobre isso. E depois de casados, se permitirem a aprender sobre o sexo propriamente dito. Há muitos casais que, por conta de não terem conhecimento em relação ao sexo, que
não conseguem ter uma vida sexual prazerosa, independente de ter casado virgem ou não. O número de mulheres, que é inclusive as que mais se guardam para o casamento, que depois de casada não tem um orgasmo, é enorme. Então essas coisas precisam ser muito bem conversadas antes do casamento e depois do casamento precisam ser bem encaradas, sem nenhuma máscara, sem vergonha, sem pudor, porque naquele momento vocês vão vivenciar algo que Deus abençoou. Então não é porque você não transou antes, que porque você vai transar somente dentro e depois do casamento, que sua vida sexual vai ser de dar inveja. A quarta mentira é que a mulher foi criada para o prazer do homem. Quem diz isso a você está mentindo porque está contando apenas metade da verdade. Sim, há um versículo, acho que em Cantares, que fala que o homem deve ser farto nos seios da sua esposa, que ela deve ser graciosa, amorosa, e tantos outros versículos que deixa claro, sim, que a mulher deve saciar sexualmente o seu marido. Beleza. Mas as pessoas que ensinam isso esquecem de ensinar o que também está escrito em 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido, semelhantemente, não tem poder sobre si, e sim a mulher. O parque de diversão da mulher foi feito para o homem, ok. Mas o parque de diversão do homem foi feito para a mulher também. Entenderam? O homem tem o direito, sim, de ter prazer com o corpo da mulher. Mas a mulher também tem o direito de ter prazer com o corpo do homem. Não existe essa história de que a mulher não consegue chegar ao orgasmo. O que existem são homens que não conseguem ter paciência e nem habilidade e muito pouco competência de fazer a mulher chegar lá. A quinta mentira que nós vamos ver hoje é que o sexo é algo sujo. Isso acontece porque muitas pessoas associam a queda da humanidade, ou seja, a queda do homem diante de Deus, ao fato dele ter transado com a mulher. Sinceramente, eu não consigo visualizar uma união que foi criada e celebrada pelo próprio Deus, tendo o sexo como algo pecaminoso. Eu não consigo ver um casal que é casado, que foi casado pelo próprio Deus, que não transe. Eu sei que tem gente por aí que acredita que Adão e Eva passavam o dia catalogando o bicho e colhendo fruta. Eu não acredito nisso. Eu, inclusive, acho que Eva só pecou e assim levou Adão a pecar também, porque ao invés de estarem transando, eles estavam separados, cada um fazendo uma coisa diferente. Acredito fielmente que o pecado foi desobedecer a Deus. Se Deus tivesse dito, não coma dessa fruta, porque essa fruta vai fazer você ficar com o olho verde, e eles tivessem comido e não fosse a fruta do conhecimento do bem e do mal, por exemplo, ainda assim eles teriam pecado, porque eles tinham desobedecido deliberadamente uma ordem de Deus. Inclusive, era a única ordem proibitiva que existia no jardim. Enfim, tem muitos por aí que gostam de ensinar que o sexo é algo sujo, que o sexo é algo pecaminoso, quando na verdade o sexo é mais uma demonstração do amor e do cuidado de Deus. Deus deixou para o nosso desfrute algo que nos dá tanto prazer, algo que nos faz tão bem, algo que une cada vez mais o casal. Deus podia também ter deixado o sexo apenas para a procriação, mas não, ele fez disso uma fonte de prazer. O que nós precisamos de verdade é falar abertamente sobre sexo aos nossos filhos e aos jovens das nossas igrejas, porque quando a gente se cala, a gente adulto, a gente que é responsável, o mundo ensina. E como eu já disse aqui no canal, o mundo ensina do jeito dele, completamente deturpado. O que nós precisamos de verdade é falar abertamente sobre sexo, sobre sexualidade aos nossos filhos, aos nossos jovens, e falar isso de forma verdadeira, principalmente dentro das nossas igrejas. Namorados e noivos precisam discutir sobre esse assunto entre eles e conversar também com pessoas que tenham autoridade sobre esse assunto. Quanto mais a gente busca conhecimento nessa área, mais a gente tem a possibilidade de viver uma sexualidade plena, de viver algo realmente maravilhoso no nosso casamento. E quando por algum motivo o sexo entrou na nossa vida de forma pecaminosa, a gente também tem a possibilidade de corrigir esse erro. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos falando sobre sexo cristão, o que pode, o que não pode. Eu aconselho você a dar uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? Agora chegou a hora de você me contar se você já ouviu alguma dessas mentiras que eu falei.
ou até mesmo se você já escutou outras diferentes. Diz nos comentários. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você ajuda na moral e também vai ser bom para você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros e tchau!